Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Maná Eterno. Vamos fazer uma reflexão sobre a salvação está dentro do barco. Vamos falar um pouco sobre alguns barcos, né, que a palavra de Deus nos mostra. E vamos começar aqui com Mateus 8:23, que diz: E entrando ele, Jesus, né, no barco, seus discípulos o seguiram. É uma maravilha, né, quando a gente pode perceber que Jesus está no nosso barco. Aqui a figura do barco, ela remete à nossa própria vida, né? Que vem tempestades, vem situações difíceis, mas podemos ter a tranquilidade, digamos assim, em meio a essa tempestade, quando Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, né? No barco. Nesse caso aqui, Jesus estava dormindo, os discípulos o acordaram e ele acalmou a tempestade. Isso foi só uma introduçãozinha, né? Vamos começar aqui agora com a Arca de Noé, né? Que era um barco, né? Um grande barco que Deus usou para a continuação da humanidade, né? Em Gênesis 7:1 diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, como está aqui abaixo, né? Houve uma obediência de Noé e isso gerou vida tanto para ele quanto para nós, porque essa obediência de Noé fez com que nós hoje pudéssemos estar aqui neste planeta Terra, porque toda a humanidade, exceto a família de Noé, foi extinta naquele momento. E coisas interessantes na arca é que ali havia, dentro daquele barco, muitos animais, né? E ficaram 1 ano e 10 dias dentro desse barco, com animais fazendo suas necessidades, com o mau cheiro do animal, né? Porém, ali dentro havia vida. Eles estavam num momento quase que isolado, praticamente isolado, quase não, eles estavam isolados, só tinha eles no planeta Terra. Então tem um isolamento, tem um mau cheiro, tem estar vagando no meio de um mar, né, que se criou por causa da chuva. E, porém, isso tudo valeria a pena e valeu a pena por conta de estarem vivos. A misericórdia do Senhor foi sobre a vida deles. E fora do barco era tempestade e morte, né? Por conta da desobediência do povo que não quis, né? Não quis servir ao Senhor. E por causa da obediência de um, salvou a sua família, salvou sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. E dali gerou de novo a humanidade. Então, estar dentro da Arca de Noé, dentro deste barco, também foi a salvação para todo aquele que obedeceu ao Senhor. O barco do apóstolo Paulo. Temos aqui aquela história do naufrágio, né? O milagre do naufrágio do apóstolo Paulo, que Deus havia dito para ele que todo aquele que ficasse dentro do barco estaria com sua vida garantida, mas aquele que pulasse do barco morreria. Então haveria de ter fé, né? Teria que ter fé para acreditar nessa palavra. E isso está aqui em Atos 27, 31 e 37, diz assim: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. E éramos ao todo no navio 276 almas. Todas elas foram salvas, porque aqui o contexto é que eles estavam querendo baixar os botes para descer do navio e tentar salvar sua vida. Então o apóstolo Paulo falou: tem que ficar no navio, tem que ficar no barco, porque todo aquele que sair do barco não podereis salvar-vos. E estar dentro do barco requeria fé, porque o barco estava em modo
de tempestade num modo que iria a pique a qualquer momento, né? E aí, às vezes, tem que se entrar a fé em ação e tirar a razão, né, da cena, porque pela razão eles iriam baixar os botes para remarem com mais praticidade, né, com mais facilidade, para longe do navio, que estava já quase que virando. Então, o apóstolo Paulo disse para eles: se vocês não ficarem no navio conforme a ordem que o Senhor me deu, que estava guardando todas as almas desse navio, vocês não poderão ser salvos. E tem que ter fé e esperar que aquilo que você não está vendo vai acontecer. Porque o que nós estamos vendo, muitas vezes nos levam a querer tomar atitudes contrárias à nossa fé. E ali, nesse caso, deveria se obedecer realmente à voz de Deus, né? Para o apóstolo Paulo dar a ordem para todos ficarem no navio. E assim, 276 almas, 276 pessoas foram salvas. E agora vemos aqui o barco do profeta Jonas. Também é um barco no qual houve situações difíceis. Conhecemos a história do profeta Jonas, que Deus o chamou para ir a Nínive, pregar a tua palavra, dar uma sentença, àquela cidade, na Assíria, e ele pegou um caminho contrário para a cidade de Tarsis. E veio uma grande tempestade por causa disso, e ele estava dormindo, todos ali, cada um buscando o seu próprio Deus, e ele que tinha o Deus verdadeiro estava lá dormindo no porão do barco. Então vemos que a história de Jonas, ao mesmo tempo, vai nos mostrar várias descidas dele quando decidiu desobedecer a Deus. Diz que ele desceu a Jope, desceu para dentro do barco, depois ele desceu para o mar, que foi jogado, desceu para dentro do ventre do peixe, e depois ele desceu à terra, jogado, lançado, cuspido pelo peixe. Então, esse é um resultado, de quando desobedecemos a Deus, a nossa vida vai só descendo, vai só ladeira abaixo. Diz aqui, no texto de Jonas 1, versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então aqui o barco de Jonas foi uma representação de salvação para aqueles que estavam dentro do barco, mesmo que eles não tinham o Deus verdadeiro, mas por conta de ter dentro do seu barco um que estava em desobediência ao Deus verdadeiro, que tinha ali uma missão para ele fazer e ele desobedeceu, eles que eram os marinheiros daquele barco tiveram prejuízo, suas cargas foram lançadas ao mar, seu navio foi açoitado pelas ondas, quase perdendo as suas vidas ali, porém Deus mostrou quem era a causa daquilo tudo. E eles que ficaram no barco puderam experimentar a calmaria da tempestade assim que lançaram Jonas ao mar. Às vezes a gente é preciso lançar para fora de nossas vidas aquilo que está em desobediência ao Senhor. E às vezes pode ser alguém que está ao nosso redor, que a gente precisa, às vezes, se afastar. Acontece. São os Jonas que estão atrasando e nos trazendo prejuízos. E precisamos, às vezes, tomar atitudes radicais quanto a isso, senão a nossa vida realmente pode ir à deriva e, mais ainda, entrar num naufrágio profundo e sem volta. Então, aqui, esses que ficaram no barco tiveram o milagre de serem salvos, devido à atitude de lançar Jonas ao mar. E agora vem o barco de Jesus, naquele episódio em que ele estava também dormindo e no meio da travessia aparece uma tempestade. E essa tempestade fez com que os discípulos, que eram
pescadores experientes ficassem desesperados, porque eles estavam vendo já que eles iam afundar. E eles foram lá e acordaram a Jesus, para que Jesus os ajudasse de alguma forma. E aí eles ainda perguntam assim a Jesus: você não se toca que nós vamos perecer? E Jesus, no meio da tempestade, estava dormindo. E o que aprendemos com isso? Não que Jesus esteja dormindo na nossa vida. Não. A Bíblia diz que não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Mas ali, como um homem comum que Jesus estava, mesmo sendo Deus, estava aqui na terra como um homem, ele se cansava. Então ele foi dormir um pouco. Mas ali mostra para nós que ele estava no barco e isso é o mais importante. E é só orar, é só chamar, é só clamar por ele que ele vem e acalma a tempestade ao nosso redor. E também nos ensina que não é porque Jesus está no barco que as tempestades não virão. Talvez por causa disso é que a tempestade vem, porque estamos no mesmo barco que Jesus está. E aí lembramos da questão de Jó, que quando o inimigo recebeu a liberação do Senhor para agir contra a vida de Jó, o inimigo manipulou a natureza. Ele manipulou os ventos e acabou o vento dando contra a casa dos filhos de Jó e derrubou a casa em cima dos filhos de Jó e matou a todos. Uma manipulação do inimigo com a natureza, tal como pode ter acontecido aqui com o mar. Que Jesus se levantou e deu uma ordem, como se estivesse dando uma ordem a um espírito, e o mar se acalmou, né? Então, em qual tempestade você se encontra? Na tempestade em que você provocou, como na de Jonas, ou na tempestade que é porque você está no barco de Jesus? Um pela desobediência e o outro pela obediência. É melhor estar na tempestade em que você possa ter alguém no barco com você. Que não seja preciso ninguém ser lançado no mar para se acalmar, mas que basta uma ordem do Senhor e a tempestade se acalma. Aqui era o barco que Jesus dormia, e é o texto que começamos esse nosso bate-papo, que vai dizer: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, podemos ver aqui que muitos dos discípulos poderiam ter se arrependido de ter seguido Jesus, né? Que ele entrou no barco e eles o seguiram. Alguns poderiam dizer: poxa, era melhor ter ficado em terra, não teria passado por isso. Mas eles puderam ter uma experiência maior com Jesus após ter passado por essa grande dificuldade na vida, né? Finalizando aqui essa nossa reflexão, fica a pergunta: quem você quer no seu barco? Aí vem aqui as semelhanças e os contrastes, né, entre o barco onde Jonas estava e o barco onde Jesus estava, né? Os dois estavam dormindo no barco e houve tempestade. A diferença é na hora de ser acordado, porque um foi acordado e se achou culpa nele, né, que foi Jonas. E assim foi lançado ao mar para acalmar a tempestade. Já em Jesus, foi acordado e foi achado inocência nele. E ele mesmo acalmou a tempestade sem precisar ser lançado ao mar, sem precisar ninguém ser lançado ao mar, sem precisar sair do barco. Porque a salvação está em ficar no barco. Nesse caso, o barco aqui, o Evangelho, está seguindo a Cristo nessa grande jornada da vida. Nesse grande atravessar desse mar, né, que é a nossa vida aqui nesta terra. Que Deus abençoe a cada um, que possamos ter Jesus em nosso barco para, quando as tempestades vierem, ele simplesmente dá uma ordem, acalmar os ventos e o mar, e possamos manter o nosso barco ainda na rota,
no rumo certo até chegar ao nosso destino. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.